Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui para trazer uma reflexão. E antes vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus nós te louvamos, porque sabemos que a tua palavra é viva e eficaz e vem para nossa mente como rema, e o Senhor nos faz falar com fluidez. Obrigada, Senhor. Revela-te cada vez mais para cada um que vai ouvir essa breve reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Mateus 19, depois que Jesus discorreu sobre como ser salvo, respondendo às perguntas para o jovem rico, ele disse ali para ele que ele deveria obedecer aos mandamentos. E ele falou que já obedecia. Aí ele falou para ele vender tudo e dar aos pobres. Aqui no verso 21, Mateus 19, 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. E ele respondeu, e quando o moço ouviu isso, foi embora triste. Foi embora, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Digo ainda, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E quando ouviram isso, os discípulos, agora é a reação dos discípulos, ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. E no verso 27 entra o ousado Pedro falando. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Eu afirmo a vocês, que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então a gente vê aqui que há condicionais para servir a Jesus, e há também recompensas para aqueles que obedecem a essas condições. Para Pedro, ele respondeu, que a recompensa seria que os discípulos 12 se sentariam no trono para julgar juntamente com ele as tribos do povo de Israel. E nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, no horário que você vai ouvir essa mensagem, eu convido você a refletir sobre o que você tem deixado para servir a Jesus. A gente percebe essa comparação entre o jovem rico que não aceitou a condicional de Jesus. Pelo contrário, quando Jesus disse para que ele vendesse tudo e desse aos pobres, ele ficou triste e foi embora. E Pedro, ele já veio com uma afirmação, que ele perguntando: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, no verso 27. O que é que nós vamos ganhar?
E muita gente hoje tem buscado ao Senhor, tem seguido a Jesus, mas com essa proposta aqui de Pedro, esperando uma recompensa, como se fosse uma troca. E a mensagem do Evangelho não quer dizer isso, que devemos buscá-lo almejando algo em troca. Ah, eu vou buscar Jesus porque ele vai me dar isso. O que você tem esperado? Muitas pessoas têm entrado nesse caminho errado, têm ido a igrejas, a congregações diversas, têm até se reunido com o povo, mas com o objetivo de encontrar um bom emprego, de encontrar, às vezes, um namorado, um noivo, um marido, com a intenção, às vezes, de conseguir comprar uma moradia própria, ou adquirir uma cura. São muitos os motivos que as pessoas, às vezes, se aproximam de Jesus, desse relacionamento, para obterem esse algo, esse desejo em troca. Mas o que Jesus afirma aqui, primeiramente para o jovem rico, ele fez uma analogia que era mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E essa história do fundo da agulha, o contexto é que Jerusalém era uma cidade cercada, como muitas outras cidades naquela época, eram todas muradas e tinha vários portões. Então, segundo a literatura, fala que havia esse portão chamado fundo da agulha e que os camelos que transportavam objetos para entrarem por aquela entrada específica chamada fundo da agulha era trabalhoso, porque teria que se agachar, a pessoa que estava conduzindo o camelo teria que tirar objeto por objeto, passar por aquela frecha pequena e depois o camelo livre de peso teria também que fazer aquele esforço de tentar passar por aquele portão chamado fundo da agulha. E isso me levou a refletir qual o esforço que a gente tem feito para entrar na terra prometida, no sonho desejado. A gente viu aqui que era um grande esforço, tanto para o condutor do camelo, quanto para o camelo passarem pelo fundo da agulha. Mas Jesus afirmou que seria mais fácil fazer tudo isso do que um rico entrar no reino de Deus. Sabemos que a maior riqueza é conhecermos a Deus e termos o coração esperançoso de uma vida eterna com Ele. E diante disso, a gente precisa meditar o que tenho feito, o que tenho deixado. E tenho deixado com que propósito, com que objetivo, querendo algo em troca, uma recompensa terrena, ou almejando a verdadeira recompensa, que é a recompensa celestial, espiritual, a recompensa de uma vida eterna com o Pai. E lá em João 17,3 diz que vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. E há uma única forma da gente conhecer a esse Deus, para que a gente tenha essa garantia dessa recompensa que é eterna. É através da leitura, do estudo das Escrituras e do relacionamento dia após dia com o Mestre Jesus. Entrando no nosso quarto, fechando a porta e falando com Ele em secreto, para que a gente venha conhecê-lo mais e mais. E assim ficarmos menos suscetíveis ao erro. Porque lá em Oséias 6,3 ou 4,6 diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. E lá em Mateus
também está escrito que erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, que nós venhamos buscar esse entendimento e obedecer aos mandamentos, que foi a ordenança principal que Jesus deu ao jovem rico. E ele falou que já cumpria essa, mas a segunda ordenança de ter compaixão, de auxiliar os necessitados, ele se recusou a fazer. Que a gente não se recuse a obedecer plenamente a todas as orientações de Jesus para nós. E que, como Pedro, ousadamente a gente deixe pai, mãe, filhos, irmãos, porque a partir desse relacionamento e do conhecer a Jesus, a gente vai saber que a nossa recompensa é estar com Ele. Que privilégio estar na presença dEle para sempre. E o finalzinho aqui diz que muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são últimos serão os primeiros. Então, mostrando que Jesus quer alcançar a todos e que a primazia pode vir lá do final da fila. E aquele que pode estar agora no início da fila pode vir a ser o último. Mas não importa se somos os últimos ou os primeiros. O que importa é saber que estaremos com Ele na vida eterna, compartilhando dessa missão de julgar as 12 tribos do povo de Israel. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, nos ajude a cumprir os mandamentos, a distribuir o que temos com os pobres e necessitados. A verdadeira religião sendo praticada, cuidando de órfãos e de viúvas, como Tiago disse ali em sua carta. E assim a gente possa alcançar o coração de Jesus e ser salvo e ter essa recompensa maior de vida eterna com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, quantos ensinamentos que devemos obedecer aos mandamentos. Ó Pai, que devemos dar, Senhor, do que temos para os pobres, para os necessitados. E que se deixarmos, pai, mãe, filhos, irmãos, nós receberemos a recompensa ainda aqui nessa terra e mais ainda a certeza de vida eterna contigo. Que essa esperança da glória seja o motivo de levantarmos todos os dias e prosseguirmos em servir a esse Deus que é Pai, a esse Deus que é bondoso, a esse Deus que deu seu Filho para morrer por nós, para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna com Ele. Em nome de Jesus. Amém.